Olá, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos baseando em Salmo 43, os versos 1 ao 5. Ele é um verso curtinho, mas com muitos aprendizados. Nós iremos lê-los agora inicialmente e posteriormente irei fazer as devidas considerações, tá bom? Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonastes? Por que tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Manda a tua luz e a tua verdade para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, e ao templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meus queridos, de alguma forma esse Salmo 43, do mesmo autor, salmista Davi, ele estava longe da pátria dele de alguma forma, por estar se protegendo contra alguns inimigos. Ele foi bem perseguido, mas mesmo assim estava sob a proteção do grande Deus. E nós muitas vezes passamos por situações pelas quais nós temos que tomar certas decisões que nos levam para outros lugares, onde Deus vai cumprir propósitos maiores nas nossas vidas. O verso 1, ele pede a Deus que o declare como inocente, para que ele defenda a sua causa. Você tem alguma causa na justiça que você está esperando um mover de Deus, uma resposta do Senhor? Ou aquela causa judicial que é tão antiga que você não espera que tenha uma reviravolta, mas Deus tem algo para você. Essa causa judicial vai ser uma grande vitória não só para você, mas para multidões de pessoas que serão abençoadas com a sua sábia decisão diante do que você receberá do Senhor, porque é do Senhor que vem a justa medida da justiça dele diante de alguma injustiça que você tenha passado. O verso 2, o salmista reclama o Senhor como um protetor, mas em algum momento o salmista se sentiu abandonado. Alguma vez você teve essa sensação também, que o Senhor o abandonou? Mas saiba de algo, que é só uma sensação, o Senhor está sempre por perto. Muitas vezes nós estamos tão mergulhados nessa situação desfavorável que estamos vivendo. E também a respeito de não termos este olhar mais amplo de fé para perceber nos detalhes o Senhor, a gente já tem essa sensação. Nós, muitas vezes, passamos por alguns sofrimentos. O salmista, no verso 2, também ele comenta a respeito disso. Mas, mesmo assim, ele ainda persistia em buscar a quem? Ao Senhor, que é a luz, que é a verdade da vida dele, que ensina o caminho dele, que o leva de volta a um lugar de adoração. Porque esse Monte Sião e o templo é um local onde o povo adorava o Senhor. Você está indo para o seu altar de oração? Você está tendo momentos com o seu Deus, com um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê, que também é o meu Deus. E ele tem esta beleza de estar em todos os lugares e conhecer a todos nós e suprir cada uma de nossas necessidades. O verso 4, o salmista fala algo muito lindo, que o Senhor é a fonte da felicidade dele. Em quem ou em que você está buscando felicidade?
E a felicidade, meus queridos, realmente é algo que vem do Senhor. Gálatas capítulo 5, os versos 22 a 23, o fruto do Espírito Santo, primeiro é amor, depois é alegria. Uma alegria esta que é muito além das circunstâncias estarem favoráveis ou não. Em 1 Pedro capítulo 1, o verso 6 ao 9, ele fala a respeito de uma alegria nas provações. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto. Creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Meus queridos, o que dizer se a palavra já diz algo tão lindo e tão profundo como estes versos, não é mesmo, meus queridos? A palavra do Senhor é viva, edifica, nos anima, nos fortalece, nos realinha a propósitos maiores que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E o salmista tem um dom de tocar lira, harpa também. Em alguns momentos ele vai mencionar sobre harpa em alguns salmos. E qual é o seu dom? Você está usando esse dom para glorificar a Deus? Espero que sim, e deve fazê-lo, porque é concedido pelo Senhor para honrar e glorificar o nome dele, e através de você as pessoas possam conhecê-lo, através desse dom que o Senhor confidenciou a você. O verso 5 se assemelha muito com o Salmo 42, o verso 5 e o verso 11, é o mesmo questionamento e a mesma conclusão. A esperança do salmista está em Deus, e mesmo assim, diante da tristeza que ele estava sentindo, da aflição, ele ainda estava louvando ao Senhor e confiando no Deus que é o seu Salvador, o Senhor da vida dele. Por isso, meus queridos, alegre-se. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. Filipenses 4, verso 4. Neste contexto, Paulo estava preso e escreveu à igreja de Filipos para se alegrarem no Senhor. É uma alegria sobrenatural. É esta felicidade que o salmista expressa musicalmente nesse salmo, e em 1 Pedro capítulo 1, os versos 6 ao 9 que nós lemos, e tão lindamente a palavra descreveu. Mas claro, meus queridos, que há momentos que sim vamos chorar. Estamos em um mundo com muitas aflições, com muitas dores. Mas que não fiquemos na dor e não abracemos aquilo ali e deixemos viver o momento e deixamos aquilo ali passar. E o Senhor é muito gentil, Ele fica conosco, nos cura, nos restaura, nos renova, a ponto de quando chegar o momento de deixarmos aquilo ali para trás, vai ser só uma história com muitos ensinamentos. Porque tudo que vivemos, como Romanos 8, verso 28 diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem, sejam elas boas ou não. É a medida
do como nós olhamos essa situação e o que permitimos que fique e o que não. E isso vem de muito discernimento e a sabedoria proporcionada pelo Senhor. Vamos orar? Santo, 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 precioso e majestoso Deus, nome sobre todo nome, Senhor. A nossa alegria é tão linda e sublime com o Senhor. O Senhor está em detalhes tão sutis que pode muitas vezes passar despercebido pelas pessoas porque elas estão tão agitadas, elas estão de um lado ao outro, e como Salomão escreveu em Eclesiastes, muitas vezes nós estamos correndo atrás do vento, tudo no final é uma vaidade. E muitas vezes nós não estamos dedicando tempo, priorizando realmente como deveríamos ao nosso Deus, que sempre está conosco nos momentos bons e especialmente nos piores momentos das nossas vidas, momentos de dor, momentos de injustiça, de perseguição. E nós precisamos olhar mais para Cristo, nós precisamos reconhecê-lo mais nas nossas vidas. Porque é Ele que nos sustenta, Ele que firma os nossos pés na rocha, que é Ele próprio, firma os nossos pés, direciona os nossos caminhos, que Ele é o próprio caminho. E nós podemos, por algum momento, nos desviarmos desse caminho por teimosia, por querer seguir as nossas próprias vontades, ou até mesmo por ter passado um momento difícil, aí nós não precisamos tanto do Senhor. Como assim não precisamos do Senhor? Como podemos virar as costas para o nosso Senhor? Só porque ficou tudo bem? Não pode ser assim. Senhor, nos ajude a te adorarmos em espírito e em verdade, a reconhecermos a tua santidade, a nossa dependência do Senhor. Ilumina-nos, Deus, para sábias decisões. E se estivermos teimando, Senhor Deus, coloca uma provação para nos alinharmos à tua vontade nas nossas vidas. E a reconhecermos que dependemos do Senhor, nós não sabemos viver sem o autor da vida. Nós somos muito precipitados, Senhor. E essa autossuficiência, eu sei, essa decisão, não. Nós não sabemos de nada, não sabemos nem um palmo à nossa frente. Que dirá o amanhã, que dirá o porvir, que está sob o controle do Deus soberano. Ó Senhor Deus, nos ajude a permanecermos firmes na fé e a experimentarmos e vivermos de fato essa felicidade que não há palavras para descrever. E muitas vezes até a paz que excede todo o entendimento, que nos guarda e nos faz nos refugiarmos em Ti. Nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.